pessoal, vamos dar início à correção da segunda parte da nossa revisão para a prova do terceiro bimestre do 8º ano. Bom, a questão agora aqui é o seguinte, questão de número 8. Qual o volume do paralelepípedo abaixo? Paralelepípedo ou bloco, tanto faz, ok? Então, volume de um paralelepípedo é só você multiplicar as três dimensões, ok, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 10 vezes 12, mas isso pode ser em qualquer ordem. Então, o volume será, ó, 6 decímetros vezes 12 decímetros vezes 10 decímetros. Então, 6 vezes 12 vezes 10, tanto faz a ordem, ok? Então, fiz assim porque eu quero fazer 6 vezes 12, porque depois multiplicar por 10 é só encostar o zero, tá? Então, 6 vezes 12 dá 72. 72 vezes 10, aqui dá 72, que multiplicado por 10 é só você botar o zero aqui, 720 decímetros cúbicos. Lembrando que cada decímetro cúbico é igual a 1 litro. Cada decímetro cúbico vale 1 litro. Então, 720 decímetros cúbicos é igual a 720 litros. Ok, pessoal? Então, a resposta pode vir assim ou assim. A capacidade, ou seja, comporta 720 litros nesse paralelepípedo. Então, a opção correta é a opção C. 720 decímetros cúbicos ou 720 litros. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, vamos à resolução da questão de número 9, então. 2 anos e 8 meses é igual a... Bom, na opção A ele botou 10 meses. Bom, para o cara achar que vai dar 10 meses, ele vai somar 2. Com 8 vai achar que deu 10. Mas aqui não são 2 meses, são 2 anos. Então como é que vai somar ano com mês? Não dá. Tem que transformar. Como as respostas estão todas elas em meses, vamos transformar 2 anos em meses também. A gente sabe que um ano tem 12 meses. E se eu tiver 2 anos, quer dizer, mais outro ano, então nós vamos ter mais 12 meses. E aí 12 meses mais 12 meses, 24 meses é a quantidade de meses que a gente tem em 2 anos. Então, a resposta final, 24 meses, que são os 2 anos já transformado, mais 8 meses. Total de 32 meses. Essa é a quantidade de meses em 2 anos e 8 meses. 32 meses. Opção correta, opção D. Na questão 10 ele pergunta quais são as coordenadas do ponto P. Coordenadas, ele quer saber quem é o X e quem é o Y do ponto P. Ou ele pode também falar a abscissa e a ordenada. Abscissa e X é a mesma coisa, tá? Abscissa e X são a mesma coisa, melhor dizendo. E ordenada e Y também são a mesma coisa. Então, o X é a abscissa. Então, quem é o X do ponto P? É o 5. E quem é o Y do ponto P? O Y aqui, ó, na linha do Y, quem é esse cara que está apontando? Ó, 6. Na linha do Y é o 6. Então, o ponto P é o ponto 5 e 6. Tem de ser nessa ordem, não pode trocar ordem. Se você botar 6, 5, está errado. Por isso que o nome é par ordenado, porque segue esta ordem. Abscissa primeiro, ordenada depois. Em outras palavras, X primeiro, Y depois. Então a linha do X é a horizontal. Então primeiro pega o número daqui, ó, 5. Tá aqui o 5. E para cá, na vertical, o 6. 5, 6 é o ponto. Opção correta, então, opção D. 5, 6. Tá? Tinha que 6, 5. Se trocar a ordem, está errada. É isso aí, pessoal. Vamos à próxima questão. Agora vamos à resolução da questão de número 11. Ele quer saber qual o nome do polígono de 7 lados. Polígono de 7 lados. É o hexágono? Não. Hexágono
é de 6 lados. Hexa quer dizer 6. Polígono de 6 lados. Então vou botar aqui pra gente 6 lados. Que pode ser que caia na prova um desses aqui que estão aqui também, né? Vamos estudar os nomes e a quantidade de lados dos polígonos, tá, pessoal? É o octógono. O octógono, octo, quer dizer 8. Esse é o de 8 lados. O octógono tem 8 lados. É o pentágono. Penta quer dizer 5. Penta campeão, 5 vezes campeão. Pentágono, esse é o de 5 lados. Então, o heptágono é o de 7 lados. Então, o polígono de 7 lados é o heptágono. É isso aí, pessoal. Vamos à próxima, segunda questão da nossa revisão para a avaliação do terceiro bimestre do 8º ano. E a última questão diz assim: num jogo entre as turmas 1802 e 1804, foram arrecadados R$ 1.250 na venda dos ingressos. O ingresso especial custava R$ 20, já o simples, R$ 15. Se todos os 70 ingressos foram vendidos, então quantos foram os de R$ 20? Quantos ingressos de R$ 20 foram vendidos? Tá? Tinha ingressos de 20 e ingressos de R$ 15. Ele quer saber quantos de R$ 20 foram vendidos, já que todos os 70 disponíveis foram vendidos, tá? Então vamos à resolução dessa questão. A gente deve fazer a primeira leitura para conhecer o problema e depois, numa segunda leitura, você vai tirando os dados do problema e vai montando o que agora a gente vai passar da língua portuguesa para a linguagem matemática. Essa é a parte mais complicada do problema. Tá? A gente tem que ter essa capacidade para fazer essa transposição da língua portuguesa para a linguagem matemática. Então a gente faz assim, ó. Os ingressos de R$ 20 eu vou chamar de X. Foram vendidos X ingressos de R$ 20 e foram vendidos Y ingressos de R$ 15. Então, se eu pegar todos os ingressos de 20, foram vendidos X ingressos de 20, mais os Y ingressos de 15, então eu tenho um total de 70 ingressos. Somente a quantidade de ingressos, sem considerar o valor deles. Os de 20 mais a quantidade vendida de 15, isso vai me dar um total de 70 ingressos vendidos. E agora, considerando o valor de cada ingresso, tá? Eu vendi X ingressos de R$ 20, mais Y ingressos de R$ 15. A arrecadação final foi de R$ 1.250. Como resolver isso agora? Eu expliquei a vocês o seguinte. Há vários... Não tem nada, pode colocar um. Há várias maneiras de resolver um sistema. A que a gente fez, tá? E que a gente conseguiu ter, então, êxito nessa maneira de fazer é a seguinte: pega os coeficientes do Y, o de baixo você escreve em cima e o de cima você vai escrever embaixo. Aqui quem está na frente do Y é o 15, bota o 15 lá em cima. Quem está na frente aqui é o 1, então bota o 1 aqui embaixo. Você troca, o de cima vem para baixo e o de baixo vai para cima. Ok, aí você percebe o seguinte, olha, quando eu multiplicar 15 vezes 1, continua menor do que o de baixo. Então, você opta por botar o negativo aqui, ó. O que eu quero dizer? Quando os dois sinais são iguais, um deles aqui você tem que botar o menos. Você não precisa botar o sinal de menos aqui no que você vai multiplicar ainda, quando os sinais são diferentes. É um menos e um mais. Aí não precisa colocar esse menoszinho que eu botei ali. Quando você vê que os dois sinais são iguais, aí você é obrigado a colocar esse menos. Você vai entender agora por que eu ponho esse menos. Na hora que você for multiplicar, você consegue eliminar uma das letras na linha de baixo. Olha como é que está ficando, ó. Então, você passou de cima para baixo, de baixo para cima, e botou o menos aqui porque os dois sinais aqui são iguais. Isso não pode acontecer. Então, menos 15 vezes x. Vai ficar menos 15x. Menos 15 vezes y, menos 15y.
Y. E menos 15 vezes 70, menos 1.050. Menos 1.050, só fazer a continha aí. 1 vezes 20, 20x. 1 vezes 15, 15y. E por último, 1 vezes 1.250, 1.250. Então, essa continha aqui a gente vai fazer agora, espremidinho mesmo. Pode fazer a conta de baixo para cima, porque o maior está embaixo, não tem problema. 20 tira 15, 5x. 15 tira 15, nada, então eliminou o y, pode riscar os dois. Igual 1.250, tira 1.050, resposta 200. Então 5x é igual a 200. Vamos passar o cálculo. Então, pessoal, passamos o cálculo para cá. A gente tinha que 5x era igual a 200. Então x é igual a 200 dividido por 5. Então x vai ser igual a 40. 20 dividido por 5 dá 4. 4 e 5, 20. E esse zero repete aqui. Então a resposta, 40. Se x representa os ingressos de R$20, como a gente já viu, olha lá, ó, ingresso de R$20 eu chamei de x. X não deu 40? Quantos ingressos de R$20 foram vendidos? 40 ingressos de R$20 foram vendidos. Então você vai marcar a opção que tiver. Já respondi aqui a questão, tá? Quantos de 20 foram vendidos? Se tiver lá a opção C, 40, você vai lá e marca. Acabou a questão. Mas e se ele perguntasse, e quantos de 15 foram vendidos? Aí você vai voltar, você vai lá voltar, pode voltar na primeira linha, tá? Se eu não me engano, uma das linhas, eu acho que a primeira, estava assim, ó, x mais y é igual a 70 ingressos. É claro que se 40 foram de R$20, quantos foram os de 30? No lugar do x, x não deu 40? No lugar do x, coloque o 40. 40 é igual mais y, repete o que está em cima, tá? É igual a 70. Então, y é igual a 70 menos 40. Passo 40 para o outro lado. E quanto é 70 menos 40? 30, é claro que se tinha 70 ingressos, 40 era de R$20, então 30 era de R$15. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação. E se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Indica também para os colegas, compartilha, dá essa força pra gente. Forte abraço.